Pessoal, hoje nós vamos fazer uma ferramenta para fazermos bordas em madeira romanas. Na outra aula fizemos aquela borda arredondada. Você se lembra da ferramenta? Ela está aqui, a lâmina já está pronta para arredondamento. O lado oposto dela hoje eu vou fazer uma romana, porque assim eu fico com duas ferramentas em uma só. Quando eu precisar usar a de arredondamento, ela fica em cima, eu só inverto. Quando eu precisar usar a romana, eu uso esse lado de cima. Eu inverto para baixo e uso a romana. Como é que nós vamos fazer isso? Diferente daquele dia que usamos uma moeda de 25 centavos, nós vamos usar hoje uma moeda de 5 centavos, que é menor. Se você não viu aquela aula 47, aquela aula de como arredondar madeira sem entupia, você volta nessa aula que você vai aprender o passo a passo de como fazer essa ferramenta. Aquela aula vai te ajudar muito, porque você vai pegar as técnicas de medição, de cálculo, para fazer essa primeira fase. O que vai mudar hoje nessa aula são as medidas. Hoje nós vamos usar da borda de baixo para cima 1,5, como foi aquele dia. Até aí, vamos manter essa medida. Faz duas marcações de 1,5, liga os pontos. Ok, eu tô com 1,5 daqui para cá. Dessa lateral para cá e dessa lateral para dentro, eu vou jogar agora 2 centímetros para poder dar certo, porque a romana ela é diferente. A romana ela vai ter que fazer um S, senão ela vai ficar feia. Eu tô calculando assim, mas você pode fazer cálculos diferentes. Você pode fazer ela só um pouco mais aberta, mais fechada. Então dessa borda pra cá 2, já marquei. Então eu tô com 20 milímetros pra dentro. 20 daqui pra cá, 20 daqui pra cá. A moeda de 5, ela deve encostar aqui totalmente nessa ponta. Nessa que ela deve encostar. E na parte de cima, não se atém muito a parte de cima que ela tem que vir pra essa ponta. Ela não vai vir pra essa ponta, porque a moeda é pequena. Ela tem que encostar nessa daqui e na barra de cima. Isso é importante, eu vou colocar para que você entenda. É diferente daquela de arredondamento. Encostou a borda aqui, agora eu levo a parte de cima dela que encoste na linha. Não precisa ser na ponta, na lateral, é na linha. Essa que tem que encostar. Então eu ajusto ela aqui agora, seguro com o dedo, tá encostando aqui, tá encostando em cima, eu vou traçar, tá? É esse sentido que eu quero, que ela morra na linha de cima. Ajustei, tá feito. Você tá vendo o sentido que ela deu? Ela encostou nessa linha e na linha de cima, nessa ponta, e aqui ela não precisa encostar na ponta de cá, aqui ela tem que encostar na linha. Mesma coisa aqui. O que eu me preocupo é com essa linha aqui, com essa ponta aqui. Ela tem que encostar nessa ponta e vir morrendo aqui na linha. Mesma coisa, eu vou ajustar, já dando desconto da grossura do canetão. No lápis é mais fácil fazer isso, eu tô fazendo no canetão para que você enxergue. Ok, morreu aqui em cima, para que ela fique certa. Agora é mais fácil, agora eu vou fazer o S. O que vai consistir esse S? Que a borda da minha moeda, que fica encostada na borda da chapa, bata e que ela bata na linha. Então eu faço levemente um S aqui agora. Se eu quiser avançar um pouquinho, 1 milímetro para dentro da linha, posso até avançar, vai ficar até mais legal. Então ela vem morrendo aqui, ela começa na verdade aqui, vem morrendo na linha, certo? Ela fez um S. É esse formato que ela tem que ter. Nessa aqui é a mesma coisa. Ela vem da linha, eu posso avançar um pouquinho da linha para cá, mais ou menos 1 milímetro. Eu tô fazendo esse desconto de 1 milímetro porque eu tô usando o canetão. Você vai fazendo lápis, se você precisar, você apaga, é mais fácil. E ela encosta nessa borda. Então eu começo na linha e venho morrendo na borda. Acabou, tá feito. Dá pra você ver que ela tá igual. As duas estão iguais. Ok. Ela vai ter um excesso agora aqui, que eu não preciso, essa parte correta. Então eu vou marcar daqui pra cá meio centímetro, daqui pra cá meio. Eu vou ligar essas pontas. A romana é um pouquinho mais chata, mas ela compensa. Depois de pronta, que eu já te ensinei, você só vai afiar. Eu marquei daqui pra cá meio, daqui pra cá meio. Eu vou cortar essa linha agora, isso aqui vai sair fora. Depois eu vou cortar isso aqui reto, esse excesso. Depois eu corto aqui reto, esse excesso. Pode ser cortado no arco de serra, pode ser cortado na esmerilhadeira, como você preferir. Então eu tiro essa parte, tiro essas duas. Aí eu venho na esmerilhadeira trabalhando essas duas partes. Pra aí fazermos a afiação. Eu vou dar uma adiantada nisso, vou fazer esses cortes. Vou prender na amostra pequena, para ser mais fácil para que você veja. E aí nós vamos começar a trabalhar na afiação dela. Pessoal, eu cortei aqui já reto com o arco de serra para adiantar essas quinas. Não cheguei na linha, como você já sabe, como você aprendeu na aula 47. Agora eu vou arredondar isso. Vou usar a esmerilhadeira. Se você não tiver esmerilhadeira, você vai acertando e arredondando com a sua lima reta e depois com a sua lima roliça. O ideal é botar essa peça em pé, trabalhar com a esmerilhadeira deitada. Você vai moldando com ela deitada. Eu vou ter que fazer com ela nessa posição, jogando de lado, como você sabe, porque eu estou gravando. Então, quando a gente grava, é mais difícil trabalhar, porque eu tenho que tomar conta da câmera e do que eu estou fazendo ao mesmo tempo. Então, para que você visualize melhor, você é obrigado a fazer assim. Mas evita, faz com a peça em pé, bota na morsa, ou na morsa de madeira, ou na morsa de ferro de pé, e vem trabalhando com ela, fazendo o contorno em pé. Evita o máximo que você puder, que for possível, ela de lado. Como eu já expliquei, que pode voar alguma coisa em você. Sempre atrás da saia de proteção, dessa capa, sempre se posiciona atrás dela e vem trabalhando. Nós vamos moldar isso daqui, o máximo que eu conseguir arredondar para chegar perto da linha e o máximo que eu conseguir chegar desse lado. Depois nós vamos passar para a lâmina.
Pessoal, óculos de proteção, aquilo tudo que você já sabe. Acabou de usar a esmerilhadeira, espera parar na mão, segurando com as duas mãos com firmeza, aí parou totalmente, você põe ela na bancada. Dei uma acertada já aqui, dei uma acertada aqui. Vou pegar agora a lima chata e a lima roliça para acertar mais ou menos em volta, para que fique como eu preciso. E aí vamos passar para a fiação. Eu vou passar a reta primeiro em volta. Assim eu vou tirando qualquer rebarba que ficou, qualquer parte reta, qualquer bico. Ok, já está acertada. Vou na roliça agora, a lima roliça. Ela vai me dar o acerto nessas curvas que a esmerilhadeira não consegue. Essa aula que nós estamos fazendo, por mais que seja um pouco chata, ela é necessária porque está chegando uma ferramenta para quem não tem tupia, será uma tupia manual e ela vai usar esse tipo de lâmina e você precisa saber fazer esse tipo de lâmina. Então isso aqui já vai preparar você para essa aula que chegará mais adiante. Ok, você já sabe, a peça está quente, tira ela com o alicate, põe num balde d'água, num pote, num recipiente, resfria ela para não queimar a mão. Com ela resfriada, você vai passar o dedo e vai sentir que aqui há farpas, então você vai remover essas farpas, essas rebarbas de metal que ficaram. Ok, tá lisinho, tá pronto para nós fazermos a nossa afiação. Afiação, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos contornar mais ou menos uns 2, 3 milímetros para dentro. Se você não tiver muito contorno, muito controle na mão e quiser usar a moeda novamente, pode usar. Você conta mais ou menos uns 2, 3 milímetros, até 3 até melhor, porque vai ficar mais chanfrado. E você contorna a moeda. Como eu estou fazendo aqui. Agora eu jogo nesse formato para dentro e vou contornar. Errei aqui, fechou muito, eu abro mais, eu boto ela mais para cá e faço um novo contorno. Isso aqui é só para a gente se guiar. Aqui, fechei muito, jogo ela um pouco mais para cá. Mantenho ela aqui em cima nessa ponta e aqui nessa parte de baixo eu jogo ela mais para cá. Ok. Eu já tenho mais ou menos aqui como fazer a lâmina desse lado, a lâmina desse lado. Tá perfeito. Como é que eu faço essa lâmina? Eu vou usar a esmerilhadeira, ou se você não tiver esmerilhadeira, se for com a lima, na diagonal, vai passando e vai chanfrando isso até que aqui embaixo crie rebarba. Essa parte curvada não tem jeito de fazer com a reta, tem que ser com a lima roliça. Vai passando na diagonal, vai contornando e chanfrando. Ela remova esse metal e faça um chanfro até essa borda de cá. Daqui de cima para cá ela tem que ter uma rampa. Deixa fazer rebarba, tem que ter uma rebarba. Por isso que eu tirei essa rebarba primeiro com a lima lisa. Com a lima chata. Por quê? Porque aqui tem que estar sem nada para quando eu fizer a rebarba nova agora, eu sentir que tem rebarba. Se for com a esmerilhadeira, mesma coisa. Vem passando na diagonal, vem contornando e acompanhando. Desse lado e desse lado. Vai saindo com ela. Resfria ela, passa o dedo para ver se tem rebarba. Aí nós vamos para a fiação propriamente dita. Essa primeira parte é o chanfro. Eu vou fazer isso para adiantar, a gente já volta. Pessoal, acho que dá pra você ver que eu chanfrei ele aqui, vim trabalhando com a esmerilhadeira de lado e acertando dos dois lados. Tá chanfrado, não encostei totalmente na linha preta, fiz questão de manter o chanfro na mesma posição, o que deu pra fazer. Aí eu venho acertando agora, ele tem que ficar com a rebarba pra baixo, tem que sentir o dedo. Claro, resfriei a peça antes, pra não queimar o dedo. Tem que sentir o dedo e ver se tem rebarba. Tem que ter rebarba aqui embaixo. Se não tiver rebarba é porque ainda tá reto. Olha por aqui, vê se tem uma parte reta, tem que estar virado pra baixo. Eu não digo você virar propositalmente, é o próprio ferro, quando você for esmerilhando, ele sozinho criar essa rebarba. É aí que você consegue fazer o fio da lâmina. Pega a lima roliça e vem trabalhando com ela agora nesse sentido, no sentido acompanhando o chanfro e o desenho. Vai virando onde tem que virar, vai acertando. Não passa embaixo, deixa o chanfro de baixo.
Ele é muito importante para fazermos o fio. Você vai fazendo isso, vai acertando. Agora eu vou esticar uma lixa número 60, uma lixa 50 na mesa lisa. Tem que ser na mesa totalmente plana para dar certo. Para a gente esfregar isso daqui e tirar essas rebarbas. Depois nós vamos passar ela naquela lixa 180, 200, 220, 300, a que você tiver fina. E depois, se você quiser, você faz o procedimento do giz. Depois de fazer tirarmos toda essa rebarba, fazermos todo esse fio, você pode enrolar na lima roliça, pedaço de lixa com giz e fazer o mesmo procedimento, só que descendo, acompanhando com a lixa enrolada e descendo. Vai te dar um fio melhor. Essa também é a forma que você tem para afiar a sua ferramenta na frente, no futuro. Eu vou remover daqui, vou preparar a mesa e a gente já vai passar ela na lixa 60. Vou colocar aqui na beirada da mesa, que é mais fácil para mim. Vou dobrar ela aqui, só para que mantenha-se reta, e vou esfregá-la aqui para comer essa rebarba, para acertar ela. Eu posso ir para frente, para trás, eu posso ir para o lado também, eu posso praticamente com o lado do chanfro para cima, eu posso ir para qualquer posição, que eu tenho que esfregar ela de forma reta. Cuidado para não cortar o dedo, porque essa parte de cima tá afiada, então você tem que pegar ela mais ou menos aqui, nessa parte, não pega aqui que aqui tem lâmina. Essa é a desvantagem de você fazer as duas peças em uma só. Na hora de afiar é mais chato por causa disso, você tem que se atentar a não pegar na outra lâmina. Toma muito cuidado. Esfrega ela bem, desgasta ela bem, de forma que a rebarba saia. Aqui ainda tem bastante rebarba, aqui saiu, aqui ainda tá faltando. Vai batendo de vez em quando para tirar o pó de ferro que fica nela. Se você achar ainda mais seguro, faz um lado só, faz uma peça para o arredondamento, faz uma peça separada somente para romana, porque fica mais fácil para afiar. É vantajoso fazer assim com duas peças na mesma chapa de metal? É. Mas é arriscado. Se o dedo esbarrar aqui na lâmina, você pode se cortar. Então torna um pouco mais chata a fiação devido a esse cuidado que você precisa ter. Lembrando que os dois lados têm lâmina. Um é arredondamento, o outro vai ser romana. Pronto, eu consegui já tirar bastante a rebarba daqui. Eu vou acertar essa peça aqui na lixa, porque com a câmera, com tudo aqui fica mais difícil. Vou terminar de esfregar ela para passar para preta, para outra lixa, para lixa mais fina. Pronto, pessoal, eu passei, já tá bem lisa, já tá sem as rebarbas. Agora eu vou passar na preta, numa lixa 300, pode ser uma 180, pode ser uma 200, 220. Se quiser passar giz, você passa giz. Essa primeira fase eu passo sem nada, porque eu quero que ela dê uma acertada. Pronto. Totalmente lisa. Agora a rebarba subiu, é natural. Agora eu vou prender ela na morsa, fazer aquele procedimento de passar para baixo com a lixa fina enrolada em alguma coisa roliça, ou na lima roliça, ou numa caneta, algo que seja roliço que eu possa puxar, igual fazemos com a fiação de fresas, naquela aula de fiação de fresas. Pessoal, uma lixa comum, uma lixa 180, eu vou enrolar ela aqui na lima, porque é roliça, para me facilitar. Já tá com um pouco até de giz. Agora eu vou passar ela aqui, puxando, acompanhando o sentido e puxando. Posso na diagonal, mas sempre para baixo, sempre de cima para baixo. Só realmente para acertar essa rebarba. É assim que você vai, inclusive, afiar a sua ferramenta na frente. Tá bem afiado, pessoal. Tá com uma lâmina boa. Agora é hora de colocarmos na ferramenta, montar algum sarrafinho ali pra gente começar a trabalhar uma borda romana. Eu vou preparar tudo e a gente já volta. Pessoal, prendi um pedaço de tábua de cedrinho, preguei pra ela ficar mais certa na mesa, botei uma régua aqui presa, a régua até a distância exata dessa ponta pra dentro, tá? Você pode ver, ó, daqui pra cá, porque eu quero que ela corra na régua. Diferente do que fizemos aquele dia, que tinha um toquinho aqui que eu prendi, até te removi ele, eu vou te ensinar hoje a fazer sem o toquinho, uma maneira mais prática. Você coloca uma régua aqui, a distância da ponta pra cá, até a lateral do seu gabarito, do seu guia. Ela vai servir como uma régua guia, na verdade. E você deixa a sua peça um pouquinho mais pra fora. Não precisa ficar totalmente justa aqui. Deixa ela um pouquinho mais alta, que vai facilitar a passada. Agora você sabe, descobri qual é o lado da veia. Eu já passei aqui, eu já testei pra cá, pra esse lado. Por isso que fazemos dois lados. Se a madeira tiver a veia ao contrário, você vai passar no sentido que a veia esteja. Se a veia estivesse pra lá, você vai virar ela, vai passar nesse sentido. Como a minha veia tá pra cá, eu vou virá-la. Sempre o lado chanfrado pra trás. Sempre o lado reto pra mim, puxando, que é o lado que tá a veia. Hoje, diferentemente daquele dia, também eu quero que você aprenda uma outra técnica. Nós vamos dar uma quebrada nessa quina com a grosa, o lado reto da grosa. Quebra ela na diagonal e depois inclina um pouco. Dá uma leve arredondada nela, já dá uma ajuda para a ferramenta.
Isso também vai diminuir o nosso esforço. Agora você já sabe, encosta a lateral da ferramenta na lateral da régua e vem puxando. Então ela já começa a fazer o formato. Ela vai arredondando e aprofundando em cima. Então já dá para você começar a ver o formato. É que a minha, é que eu fiz o lado contrário da veia. O lado da veia tá para cá. Às vezes a madeira te engana. Acho que assim dá pra você ver melhor, já tá começando a formar o formato da romana, fazendo a onda. Eu vou pegar uma peroba agora, vai ficar mais fácil pra gente ver o exemplo. Pessoal, coloquei a peroba agora, aquela da outra aula, que já tá com a quina mais ou menos arredondada, já vai facilitar a gente. Pessoal, essa madeira aqui, esse caibro, ele não é largo o suficiente pra colocar a régua, então eu vou ter que fazer na mão, tá sem o toquinho, mas vai dar pra você entender mais ou menos. Ou você coloca o toquinho, se for madeira curta, se for madeira mais larga, você pode colocar a régua, que encosta da ponta até aqui a lateral, pra ela poder correr encostada e você fazer ela reta. A minha não vai ser totalmente reta, porque vai fazer aleatória, mas vai dar pra você entender o sentido da ferramenta. Se você inclinar ela um pouco, ela vem com mais facilidade. Começa já a remover as cascas da madeira. Tá, pessoal, ela começar a dar a afundada e já começar a criar a curva. Tô fazendo esse pedaço pequeno porque é muito duro. Eu fiz uma peça pequena. Se você fizer a sua mais larga, você vai ter mais apoio na mão. Mas aí você usa aquele toquinho aqui, dessa ponta até aqui, dessa ponta até aqui, para que ele encoste essa madeira, essa aqui ele encoste no toquinho e seja o teu limitador. Pessoal, tá aí. Quanto mais eu cavar, mais eu vou ter o formato da romana. Se eu quiser fazer ela mais curta aqui, essa parte redonda eu jogo mais para cá. Eu posso fazer ela mais fechada. Eu fiz ela mais aberta dos dois lados. Então ela fez um efeito maior. Vai muito depender do formato que você vai fazer a sua ferramenta, a sua lâmina. Esse pedacinho daqui até aqui, só para você ter uma base. Pessoal, tá feito. Espero que você tenha gostado. Espero que te ajude. Vou trazer outras ferramentas para nós fazermos bordas mais fáceis. Ferramentas que darão menos trabalho. Porque essa daqui, apesar de ser prática, ela é cansativa. Você vai puxar na mão isso. Mas precisava te trazer essas ferramentas para que você aprendesse essa forma mais arcaica primeiro. Para saber fazer as lâminas. Para daí passarmos para a segunda fase, que é a próxima ferramenta. Pessoal, espero que você tenha gostado. Mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente. Muito obrigado por assistir essa aula. Muito obrigado a você que comenta, você que está inscrito. Você que não está inscrito ainda, eu te peço que se inscreva no canal para que você não perca nada. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus.